Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, também apresentado expressamente na Constituição Federal/88, apresenta 4 sentidos. A. Princípio da finalidade. Em sentido amplo, o princípio da finalidade é sinônimo de interesse público, uma vez que todo e qualquer ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Por outro lado, em sentido estrito, o ato administrativo deve satisfazer a finalidade específica prevista em lei. Assim, do primeiro significado do princípio da impessoalidade, decorre um princípio implícito, o princípio da finalidade. Dessa forma, todo ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público, sentido amplo, e da finalidade para ele especificamente prevista em lei, sentido estrito. Se não for assim, o ato será inválido. Exemplificando, podemos analisar o caso da remoção de servidor público, que tem como finalidade específica adequar o número de servidores nas diversas unidades administrativas de um órgão. Caso seja aplicada com o intuito de punir um servidor que desempenha mal suas funções, o ato atendeu apenas ao sentido amplo, pois punir um servidor que trabalhe mal tem interesse público. Contudo, o ato é nulo, por desvio de finalidade, uma vez que a lei não estabelece esta finalidade para transferência. B. Princípio da igualdade ou isonomia. O princípio da impessoalidade se traduz na ideia de isonomia, pois a administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Não se pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas, consagrando assim o princípio da igualdade ou isonomia. Nesse ponto, devemos lembrar que a Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, artigo 5º, caput, sendo que eventuais tratamentos diferenciados só podem ocorrer quando houver previsão legal. A Constituição Federal apresenta diversas referências a esta aplicação do princípio da impessoalidade, como o artigo 37, inciso 2º, que exige a aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, permitindo que todos possam disputar-lhes com igualdade. O artigo 37, inciso 21, que exige processo de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes. O artigo 175, que também exige licitação pública para as permissões e concessões de serviço público. E o artigo 100, que trata do regime de precatórios judiciais para o pagamento dos débitos das fazendas públicas. Analisando esses dois primeiros aspectos, podemos perceber que o princípio da impessoalidade decorre do princípio da supremacia do interesse público, em virtude da busca pela finalidade ou pelo interesse público, e da isonomia ou igualdade, em decorrência do tratamento igualitário, nos termos da lei. C. Vedação de promoção pessoal. Os agentes públicos atuam em nome do Estado. Dessa forma, não poderá ocorrer a pessoalização ou promoção pessoal do agente público pelos atos realizados. Esse significado decorre diretamente da disposição do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal/88, parágrafo 1º, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isso significa que as atividades da administração não podem ser imputadas aos funcionários que as realizaram, mas aos órgãos e entidades que representam. Dessa forma, um governador não pode se promover, à custa da administração, por obras realizadas em seu governo. Não poderá constar, por exemplo, que fulano de tal fez isso, mas apenas que o governo estadual ou administração municipal realizou determinadas obras. Se um agente se aproveitar das realizações da administração para se promover individualmente, estará realizando publicidade indevida. Isso impede que, nas placas ou propagandas de publicidade pública, constem nomes pessoais ou de partidos políticos. Impede também a utilização de slogans, que possam caracterizar promoção pessoal. É mister informar que a promoção pessoal, conforme estamos vendo, fere o princípio da impessoalidade. No entanto, é claro que esse tipo de conduta também infringe outros princípios, como a legalidade e a moralidade. D. Impedimento e suspeição.
Esses institutos possuem o objetivo de afastar de processos administrativos ou judiciais as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial, em função de parentesco, amizade ou inimizade com pessoas que participam do processo. Por exemplo, se um juiz possuir inimizade reconhecida com uma pessoa que seja parte de um processo, ele não poderá julgar de forma imparcial. Dessa forma, buscando evitar possíveis favorecimentos, preservando a isonomia do julgamento, recomenda-se o afastamento da autoridade. Na verdade, os dois últimos aspectos nada mais são do que consequência lógica das duas primeiras aplicações, princípio da finalidade e da isonomia. Em síntese, o princípio da impessoalidade representa a busca pela finalidade pública, o tratamento isonômico aos administrados, a vedação de promoção pessoal e a necessidade de declarar o impedimento ou suspeição de autoridade que não possua condições de julgar de forma igualitária.